Olá, seja muito bem-vindo então ao primeiro módulo do nosso curso Bíblia Desvendada, do Gênesis ao Apocalipse. Muito bom ter você aqui então, e antes de nós iniciarmos propriamente dito, o nosso conteúdo de hoje, eu quero dar alguns avisos. Primeiro, se você puder, tenha um caderno e uma caneta para ir anotando. Já comentei isso no vídeo de boas-vindas, né? Então, se você puder, tenha um lugar onde você possa fazer as suas anotações. Eu imprimi aqui um material em PDF, tá? E esse PDF aqui, ele vai estar disponível para você aqui embaixo. Você pode procurar embaixo do vídeo aqui da aula, ele vai estar disponível para você acompanhar também. Então, você vai ter esse material em PDF, eu imprimi ele aqui, tá? Você pode acessar no celular, no computador, enfim, para você estudar e acompanhar a aula aqui também, que vai ser bem didático para você poder entender, tá bom? E outra coisa é que você tem uma Bíblia em mãos, por quê? Porque eu não vou ler os textos, tá? Eu vou citar o endereço, como se diz, né? O endereço onde está o capítulo, o versículo e o livro que você precisa ler, mas eu não vou ler aqui para a gente economizar tempo. Então, como eu sei que o seu tempo também é corrido, aí é escasso, então, para que você possa ter um bom proveito, é importante você ter uma Bíblia, dá um pause e leia. Mas eu vou só citar alguns textos, tá? E para nós iniciarmos aqui, então, eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo dessa primeira aula aqui, tá bom? Então nós vamos falar sobre a divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Entender a estrutura da Bíblia, o significado da divisão entre Antigo e Novo Testamento e como essa organização impacta nossa leitura e interpretação da Bíblia, das Escrituras. Esse é o nosso objetivo na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para a introdução. Eu estou utilizando aqui o material, tá? Se você puder, imprime aí ou, enfim, acessa no computador, no celular, onde for melhor para você, tá? Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros sagrados escritas por diversos autores ao longo de aproximadamente 1.500 anos. Então, a Bíblia que a gente tem aqui levou aproximadamente 1.500 anos para ser escrita, completa, né? Mas ela tem uma mensagem central coerente, a revelação de Deus para a humanidade. Então, por isso que eu costumo dizer que quem não lê a Bíblia não entende a revelação de Deus para a humanidade ou para si próprio, né? Porque não sabe o que está escrito aqui. Quem não conhece a palavra, as Escrituras, não tem a revelação divina, tá? O termo Bíblia vem do grego biblia, tá? Que representa livros no plural, né? Já quando você fala livro no singular é biblo, tá? Biblo é livro, bíblia é livros. Isso vem do grego, tá bom? Agora o termo testamento, ele vem do latim testamentum, que significa aliança ou última vontade. Então a divisão entre Antigo e Novo Testamento reflete duas grandes alianças de Deus com a humanidade. Aliança antiga, como se diz, né? Antigo Testamento é a antiga aliança. Novo Testamento é a nova aliança. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Aqui eu coloquei uma observação aqui, eu quero que você, se você puder ir com a sua Bíblia, faça isso. Abra lá no livro de Mateus, tá? No comecinho do livro de Mateus, porque o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Eu abri aqui no livro de Mateus, Novo Testamento, e agora olha só, visualmente, aqui nós temos Novo Testamento, tá? E aqui nós temos Antigo Testamento. Olha a quantia de páginas no Novo Testamento e agora olha a quantia de páginas no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele é muito maior do que o Novo Testamento. Por quê? Porque ele é a base para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base para tudo que acontece no Novo Testamento. Tá? Então se você não lê o Antigo Testamento, se você não entende o Antigo Testamento, dificilmente você vai entender o Novo Testamento, porque esse dá base para isso. Ou seja, a antiga aliança dá base para a nova aliança. Então, é importante você entender isso. E eu queria refletir aqui com você. No final dessa aula tem uma reflexão para você fazer. Esse texto vai estar lá, mas eu queria ler com você esse texto porque ele é bem elucidativo. Muitas pessoas não entendem direito esse texto, né? Esse eu quero ler com você, tá? Eu não vou só dar referência, eu quero ler porque ele é importante para dar uma base, um pano de fundo. Que é Hebreus 9, do 15 ao 20. Que ele diz justamente o seguinte, ó. Hebreus 9, do 15 ao 20. Deixa eu só achar o 15 aqui. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Preste atenção nisso, tá? Nós falamos em antiga aliança e nova aliança.
Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Veja bem, agora a gente já sabe, a primeira aliança era a antiga aliança, no Antigo Testamento. Nova aliança, agora nós estamos no Novo Testamento. E aí ele diz assim, ó, no versículo 16, olha só que interessante. No caso de um testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós estamos falando de testamento. É necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Era necessário a morte, era necessário o derramamento de sangue para que a aliança fosse cumprida, tá? Por isso, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então você veja bem aqui, que era necessário para que a aliança, para que o testamento fosse estabelecido, a morte de alguém. No Antigo Testamento, a morte era dos animais, para que a antiga lei se cumprisse. No Novo Testamento foi a morte de Cristo, foi o sangue de Cristo que propiciou, então, o Novo Testamento, ou a nova aliança. E isso é muito importante você guardar aí, tá bom? Então vamos aqui ao Antigo Testamento, a aliança com Israel. O que contém o Antigo Testamento? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia mesmo, né? O Antigo Testamento é composto por 39 livros na tradição protestante, ou 46 na tradição católica, incluindo os deuterocanônicos, que são livros aceitos, já vou explicar um pouquinho, ou apócrifos, que não eram aceitos. Na Bíblia católica, você tem 7 livros que não foram incluídos na nossa Bíblia protestante, tá? Você tem livros a mais. Esses livros, eles foram considerados como não inspirados por Deus, tá? Então esses livros foram retirados da nossa Bíblia protestante por serem considerados como não inspirados por Deus. Mas a Igreja Católica aceita esses livros, por isso o nome deuterocanônico. Mas para nós, protestantes, ele é um livro apócrifo, esses, 7 livros. Então os livros do Antigo Testamento foram escritos na linguagem hebraica e aramaica, e abrange histórias, leis, poesias e profecias, tá bom? Principais divisões do Antigo Testamento. Primeira divisão é o Pentateuco, tá? Que é a Torá que os judeus usam. É muito falado sobre Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Contém a criação, a queda, o dilúvio, a chamada de Abraão e a lei de Moisés. Não havia texto escrito naquela época, tá? Então tudo era passado de geração em geração, provavelmente era só na forma oral, né? A gente vê aquelas pinturas rupestres, aquela coisa toda. Não havia uma Bíblia escrita como a gente tem hoje. Então a tradição era passada de geração a geração através de forma oral, tá bom? Depois nós temos aqui, dentro do Antigo Testamento, ainda os livros históricos. Não se preocupe que a gente vai ter outras aulas falando sobre isso para você ir assimilando aos pouquinhos, se talvez você nunca ouviu isso, tá? Os livros históricos, então, são Josué, Juízes, Samuel, Reis e alguns outros que a gente vai ver mais à frente. Eles trazem narrativas do povo de Israel, reis, exílio e restauração do povo de Israel, tá? Depois nós temos os livros poéticos ou sapiensais, que são livros de Jó, Salmos, Provérbios, né? São livros de sabedoria, adoração e reflexão sobre a vida. Os profetas maiores e menores também são outro grupo de livros, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Naum, então, são vários livros dos profetas, são livros proféticos, tá? São mensagens de juízo e esperança apontando para o Messias. Agora, o foco no Antigo Testamento era mostrar a santidade de Deus, quem realmente Deus era, a queda do homem e a promessa de um Salvador. Se você não lê e não entende o Antigo Testamento, você não entende quem Deus é. É impossível você conseguir entender quem Deus é sem ler o Antigo Testamento e sem entender, sem estudar, tá? A aliança com Israel que prepara o caminho para o Cristo. Então tudo isso relacionado ao Antigo Testamento, mais uma vez só repetindo,
eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o Pentateuco ou Torá, livros históricos, poéticos e proféticos, tá? E já no Novo Testamento, a gente tem a nova aliança de Cristo com a igreja, que alcança nós hoje aqui. O Antigo Testamento não foi escrito ou não era relacionado a nós, mas nós recebemos a nova aliança, que é justamente o Novo Testamento através de Jesus Cristo, tá? Então o que nós encontramos dentro do Novo Testamento? 27 livros, no Antigo Testamento eram 39, né? Agora no Novo Testamento são 27 livros, escritos em grego, tá? Esses livros do Novo Testamento foram escritos em grego. No Antigo Testamento, hebraico e aramaico, no Novo Testamento, escrito em grego, tá bom? Registra a vida de Jesus, a igreja primitiva e as cartas dos apóstolos. Tudo o que aconteceu no Novo Testamento é relacionado a nós nos dias de hoje. As principais, então, divisões no Novo Testamento, tá? São os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? São os evangelhos que narram a história de Jesus Cristo, contam a vida dele, a morte e ressurreição, né? Atos dos Apóstolos é a segunda divisão, que conta a história da igreja primitiva e a expansão do evangelho. Quando nós lemos em Atos, nós falamos sobre a expansão da igreja, tá? Terceiro, cartas paulinas, que foram escritas por Paulo ou atribuídas a ele, né? Nós temos as cartas às igrejas, que são as cartas de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, dentro ainda das cartas paulinas, né? E as cartas individuais que Paulo enviou individualmente, que são cartas de Timóteo, Tito, Filemon, e a carta de Hebreus, ela não tem uma certeza se foi Paulo. Acredita-se que foi Paulo, mas ninguém tem certeza, tá? Então ela fica meio anônima, ninguém sabe exatamente quem que escreveu, tá bom? A quarta divisão, cartas gerais, escritas por outros apóstolos. Aí nós temos Tiago, Pedro, João e Judas, que ensinam como viver em fé diante de Cristo e fortalecer a doutrina da igreja. E por fim o Apocalipse, tá? É a revelação final sobre o triunfo de Deus. Tá? Dentro do Apocalipse a gente tem a revelação final sobre o triunfo de Deus. E o foco então do Novo Testamento é que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então o que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra do que havia de vir, ou seja, iria se cumprir no Novo Testamento. Se você não leu o Antigo Testamento, você não vai entender muito bem o que aconteceu no Novo Testamento, tá? E também a Nova Aliança. Tem os textos ali, né, de Lucas 24, 44, Jeremias 31 a 34, né? A Nova Aliança é estabelecida pelo sangue de Cristo, Mateus 26, 28. Você pode dar um pause e ler esses textos que vai ficar bem claro aí para você, tá? Agora, por fim, como os testamentos se relacionam, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento nós temos a promessa que um Salvador viria. Tá? E no Novo Testamento o cumprimento dessa promessa, o Salvador chegou. Então essa é a relação. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontou para Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Tá? O exemplo, então, que a gente tem aqui no Antigo Testamento, nós temos a narrativa do Cordeiro Pascal, lá em Êxodo 12, né? Que narra a saída do povo de Israel do Egito. E no Novo Testamento nós temos, então, o cumprimento, tá? Desse momento aí do Cordeiro Pascal, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, que está lá em João 1,29, tá? Outro exemplo é o templo no Antigo Testamento, né? Agora, no Novo Testamento, Jesus e a igreja são um novo templo. Isso está lá em João 2,19 e 1 Coríntios 3,16. Nós somos templo do Espírito de Deus, tá? E por fim, então, nós já estamos se encaminhando ao final da aula. Aplicação prática. Observe os dois testamentos juntos. O Antigo Testamento ganha sentido no Novo Testamento. Acho que ficou claro isso para você, né? Eles estão intimamente ligados. Antigo Testamento e Novo Testamento estão ligados através de Jesus Cristo. Antigo Testamento apontando para Cristo. Novo Testamento, o cumprimento daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, tá? Entenda a progressão da revelação. Deus se revela gradualmente ao longo da história. E veja Cristo em toda a Bíblia, toda, Antigo e Novo Testamento. Ele é o centro, conforme Hebreus 1,
1 e 2. Tá? Então, aqui nós entendemos realmente que a Bíblia se completa, Antigo e Novo Testamento. E aí eu queria trazer para você, então, uma atividade para reflexão. Nós temos duas atividades ali. A primeira é ler e refletir o texto que nós lemos lá no início, de Hebreus 9, 15 a 20, que fala sobre o testamento, né? Que há necessidade da morte da pessoa que vai cumprir o testamento, tá? E a segunda atividade é compare Isaías 53, que está no Antigo Testamento, com 1 Pedro 2,24, que está no Novo Testamento. Leia esses dois textos e veja qual a semelhança que há entre eles. Você vai ver que um está uma profecia e no outro o cumprimento dessa profecia. Então, a pergunta é que como Jesus cumpre a profecia do Antigo Testamento, lá de Isaías 53, então isso daí vai ficar de atividade para você. E algumas perguntas que eu quero fazer aqui para a gente, né, ter uma discussão aqui. Por que é importante estudar o Antigo Testamento se nós somos da Nova Aliança? Eu queria que você deixasse no comentário aqui embaixo, tá? O que você acha sobre isso? Por que é importante a gente estudar o Antigo Testamento se a gente vive o Novo Testamento? Então pense um pouco e deixe a sua resposta. E a segunda pergunta para discussão é: qual personagem do Antigo Testamento melhor aponta para Jesus? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. No Antigo Testamento, qual personagem aponta ou representa melhor a Jesus Cristo? Tá? E por fim, para nós concluirmos esta aula, a divisão em Antigo e Novo Testamento não é apenas histórica ou uma pequena história, tá? Mas ela é teológica também. Teologia quer dizer estudo sobre Deus, tá? A palavra teologia. Então, ambos formam uma só história. Deus resgatando a humanidade através de Jesus. Amém? Graças a Deus, então acho que ficou bem claro aqui para nós a divisão entre Antigo e Novo Testamento, como se conectam ambos e como a gente precisa estudar eles, tá bom? Queria fazer uma oração com você para nós finalizarmos esta aula na presença de Deus. Pai, muito obrigado por esses alunos que aqui estão aprendendo sobre a Bíblia, que é o nosso manual de vida, o livro mais importante para nós. Eu peço que Tu venha, Senhor, abrir o entendimento de cada um, Senhor, dando sabedoria, graça e discernimento em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.